Eu sou o professor Sandro Azevedo do canal IBB Matemática Básica e nesta aula nós vamos falar sobre ponto médio na geometria analítica. Vamos lá. Então, ponto médio será o ponto que vai ficar exatamente ao meio entre um segmento. Então, nesse exemplo que está aqui, eu tenho o ponto A nessa posição e o ponto B nessa posição. E eu quero encontrar o ponto médio dele, né? Então, como é que eu faço para encontrar esse ponto médio? Quando ele está aqui meio em diagonal, talvez fique um pouco mais difícil, mas vamos observar aqui primeiro na horizontal e depois na vertical. Esse ponto médio, ele vai ficar mais ou menos, vamos pegar aqui, por aqui, ó, mais ou menos nesse lugar aqui, por aqui, e eu vou chamar ele de ponto M. E esse ponto médio, ele vai ter uma coordenada x do ponto médio, chamar x do M, e uma coordenada y, né? Ele tem um x e um y, e eu preciso encontrar essas coordenadas. Para ficar mais fácil, a gente poderia pensar assim, como é que nós encontraríamos aqui o meio entre o A e o B? Ó, na horizontal primeiro. Eu quero encontrar o ponto do meio por aqui, ó. Então, se fosse uma maneira mais fácil aqui, se eu tivesse números, vamos dizer que aqui é um menos 4 e aqui é um 2, por exemplo, qual que é o meio entre eles aqui, né? Ó, do menos 4 até o 6, até o 2, a diferença deles é 6, concorda? Então, se eu dividir isso aqui no meio, seria 3 para cá e 3 para cá. Então, daqui até aqui, ó, nesse pedaço, ele teria 3 unidades. Então, ó, do 2 até aqui, andando 3 unidades, qual seria a coordenada desse ponto aqui? Seria menos 1. Mas para eu não precisar ficar fazendo esse cálculo dessa maneira que eu fiz, né, por observação, eu posso fazer uma maneira mais rápida, que é fazer a diferença entre eles, né, aliás, somar os dois e dividir por 2, para encontrar aqui o meio. Ó. Então, como é que eu posso fazer aqui? Por exemplo, eu posso pegar o menos 4, eu vou colocar aqui embaixo, para encontrar do x, né? Seria o menos 4 somado com o 2, divididos por 2, vai dar menos 2 dividido por 2, que vai dar menos 1. Então, eu encontraria esse valor, correto? Então, para a gente encontrar o x aqui, é só somar as duas coordenadas do x e dividir por 2. Transformando isso em fórmula, o que é o menos 4? O menos 4 aqui no meu exemplo, ele seria a coordenada x do ponto A. Deixa eu fazer um pouco mais para cima. Ele vai ser a coordenada x do ponto A. O que é o meu 2? Ele é a coordenada x do ponto B. E se eu dividir isso por 2, eu encontro a coordenada do x do ponto médio. Então, para encontrar a coordenada x do ponto médio, é só pegar o x do A mais o x do B e dividir por 2. E isto aqui seria a fórmula para encontrar o ponto médio. E de maneira parecida, a mesma coisa vai acontecer com o y, né? Então, o ponto de coordenada aqui do y seria mais ou menos por aqui, ó. Vamos fazer com números de novo para ver se fica mais fácil de enxergar. Vamos dizer que aqui seja 1 e vamos dizer que a coordenada aqui, ó, do y do A, vamos dizer que essa direção aqui seja o 5. Então, para encontrar esse ponto médio aqui, como é que ficaria? Do 1 até o 5, tem quanto de diferença entre eles aqui, ó, nesse trecho? Tem 4, né? Então, metade do 4 é 2. Então, significa que esse pedacinho daqui até aqui teria 2 unidades. Como eu já tenho uma aqui, 1 mais 2 unidades, eu chego em 3. Só que isso eu fiz por observação. Como é que eu posso fazer isso de uma maneira mais direta, através de cálculo? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos fazer com o número primeiro. Eu pegaria o 5, somaria com 1
e dividiria por 2, certo? Se eu somar o 5 com 1, dá 6. Divididos por 2, dá o 3 que a gente encontrou aqui, ó, por observação. É o meio deles. Agora vamos transformar isso em fórmula. O meu 5 seria o y do ponto A. O 1 é o y do ponto B. E dividido por 2, eu encontro o 3. O 3 aqui seria o y do ponto médio. Então, isso aqui, ó, é a fórmula para encontrar a coordenada y do ponto médio. Então, elas são iguais, ó. Uma você faz para o x e a outra você faz para o y. Soma as duas coordenadas x, divide por 2, soma as duas coordenadas y e divide por 2. Beleza? Bem simplesinho. Vou mostrar aqui um slide mais organizadinho. Então, ó, tá aqui, ó, simplesmente x do A mais x do B dividido por 2, eu encontro o ponto do meio, x, né? E y do A e y do B dividido por 2, eu encontro o y do ponto médio, ok? Vamos lá para um exemplo. Então, esse aqui seria o exemplo mais básico possível. Para resolver esse aqui, vamos fazer a leitura. As coordenadas do ponto médio do segmento de extremidades A, 5 menos 2, e B, menos 1 e menos 4. Então, seria algo parecido com isso aqui, ó. Eu tenho um segmento, as extremidades dele são o ponto A, 5 e menos 2, e o ponto B, menos 1 e menos 4. Não interessa a posição, eu só estou colocando os segmentos, independente se ele está inclinado assim ou assim. Eu não preciso pôr ele no gráfico mais, porque agora eu sei a fórmula. E ele quer que eu encontre o ponto médio. E esse ponto médio, ele vai ter uma coordenada x do ponto médio e o y do ponto médio. Então, como é que eu faço para encontrar? Vamos para o x primeiro. O x do ponto médio, pela fórmula que a gente acabou de ver, será x de um ponto, de uma extremidade, mais o x da outra extremidade, que nesse caso ele está usando A e B mesmo, né? E dividir por 2. E agora é só seguir as regras da matemática básica, né? Então vai ficar 5 mais menos 1, que é x de um e o x do outro, divididos por 2. Então, x do m vai ficar 5 mais com menos dá menos. Então, na verdade, vai virar 5 menos 1, dividido por 2. Continuando aqui na frente, o x do ponto médio vai ser 5 menos 1, 4, divididos por 2. Nós vamos ficar com 2, ok? Essa é a coordenada x do ponto médio. Agora, nós vamos para o coordenada y. Y do ponto médio é igual a y do A mais y do B divididos por 2. Mesma coisa. Então, somando y com y, né, agora vai ser menos 2 menos e o menos 4. Então, nós vamos ter aqui menos 2 mais menos 4, divididos por 2. Menos 2 mais com menos vai dar menos. Então, tá, se você quisesse colocar direto aqui, poderia, né? Colocar o menos 4 direto, divididos por 2. Continuando aqui, y do ponto médio vai ser menos 2 com menos 4, menos 6. Divididos por 2, vamos chegar em menos 3, ok? Então, as coordenadas do nosso ponto médio são x é 2 e o y menos 3. Essa é a resposta para esse exercício, ok? Então, esse é o mais básico de todos. Vamos para o próximo agora, que é um degrauzinho acima. Dá uma lida nele para ver o que você entende. Esse tipo de exercício é aquilo que o pessoal mais gosta de fazer em exercício de vestibular, aí, né? Coisas desse tipo, que agora ele inverte, né? Ele me deu o ponto médio, ó, isso aqui é o ponto médio, aqui é o meio do segmento. E ele quer encontrar
a extremidade. Ele falou que quer encontrar o ponto simétrico a P em relação ao ponto Q. O que é simétrico? Simétrico é ter a mesma distância, só que para o lado contrário de algum valor. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, vamos dizer aqui, ó, um ponto 1 e 2, certo? Vamos dizer que ele está mais ou menos aqui, ó. Qual que é o ponto? Esse aqui é o ponto 1 e 2. Eu quero o ponto simétrico a esse ponto aqui, vamos chamar um ponto A, em relação ao eixo Y, ou seja, ele vai estar à mesma distância, só que para o outro lado. Então, onde que ele vai estar aqui? Dá para ter uma noção? Ele vai estar no menos 1, porque uma unidade para cá, ele vai ter que estar uma unidade para cá. Então, a coordenada desse ponto aqui, que é um ponto simétrico a esse, em relação ao eixo Y. Esse ponto é simétrico a esse em relação ao eixo Y. Então, qual a coordenada dele? Fica menos 1 e 2, certo? A outra possibilidade seria, vamos dizer, uma outra simetria aqui, né? Eu quero um ponto simétrico ao ponto A em relação ao eixo X, ou seja, ele vai estar à mesma distância aqui do X, só que para o lado contrário. Então, aqui estaria esse ponto simétrico. Então, qual a coordenada dele? Já que aqui é 1, né? Aqui para cima é 2, então aqui para baixo teria que estar a mesma distância, então é menos 2, ok? Então, esse ponto simétrico em relação ao eixo X teria que ser 1 no X e menos 2 no Y. Uma outra possibilidade aqui de simetria seria isso aqui, ó. Eu quero um ponto simétrico à origem. Ó, ele tem que estar à mesma distância da origem, só que para o outro lado. Então, ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Opa. Duro fazer retinha. Opa. Duro fazer reta aqui. Então, mas ele vai estar aqui, ó. A mesma distância, só que para o lado de baixo. Então, qual a coordenada desse ponto aqui? Menos 1 no X, menos 2 no Y. Então, isso seria a ideia de simetria. Então, ele quer esse ponto aqui, que é o simétrico a esse em relação ao ponto médio. Se ele é simétrico, eu deduzo que a distância aqui, ó, esse pedaço tem o mesmo tamanho desse. Então, por isso que eu deduzo que isso aqui está no ponto médio. E aí, agora eu posso utilizar a ideia de ponto médio. Deixa eu só apagar essa bagunça aqui para a gente poder resolver o exercício. Então, vamos lá. Então, que equação que eu posso pensar? Esse aqui é uma extremidade e aqui é a outra extremidade. Então, se eu pegar esse x de um e o x do outro e dividir por 2, eu encontro o x do ponto médio. Então, é isso que eu vou escrever. Então, a primeira equação vai ser assim, ó. O x do R mais o x do P divididos por 2 vai me dar o x do Q, que é o ponto do meio. Escrevendo aqui já os valores. O x do R é o valor do A. O x do P é 1. Dividido por 2, eu encontro o ponto do meio, que é o menos 2. Ok? E agora, nós vamos fazer a resolução dessa equação. Vou mandar esse 2 para lá, está dividindo, passa multiplicando. A mais 1. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Continuando aqui na frente. A igual a menos 4 menos 1. Menos 4 com menos 1 dá menos 5. Ok? Agora nós vamos fazer a mesma coisa para encontrar o y. A ideia é a mesma. Vou pegar o y de um, o y do outro, dividir por 2 e encontrar o do meio. Então, nesse caso, ficaria y do ponto R mais o y do ponto P dividido por 2, que me dá o y do ponto do meio, né? Que é o Q. Agora, trocando os valores, vai ficar B mais menos 1 dividido por 2. Isso dá o y do ponto Q, que é 3. Passa aqui.
mais menos 1 dá menos 1. Daí 2 vezes 3 dá 6. 6 mais 1 dá 7. Essa é a coordenada do B, que é a coordenada y do ponto R. Então a resposta é que a coordenada lá do ponto R é menos 5 no x e 7 no y. Ok? Essa é a resposta. Vamos para mais um exercício. Agora esse aqui também é um clássico, um degrauzinho acima, um pouco mais difícil, que ele vai dar um pouco mais de trabalho. Vamos analisar ele. Faça a leitura aí, ver o que você entende. Então ele falou que o 2 e 1, 3 e 3, 6 e 2 são pontos médios dos lados de um triângulo. Quais são os vértices? Então é isso aqui que ele me deu, ó. Ele me deu esses pontos aqui, ó, que são os pontos médios dos lados desse triângulo, ok? Vamos dizer, aqui tanto faz a ordem deles, né? Eu vou chamar esses pontos aqui, ó, de A, B e C. E vamos dizer que o ponto médio aqui, 1 seja aqui, 3 e 3. Aqui eu vou colocar o 2 e 1. Tanto faz a ordem aqui, tá, gente? E aqui 6 e 2. E a pergunta do exercício são os vértices, ó. O A, o B e o C. Só que, olha o trabalho que isso vai dar. O ponto A, ele tem a coordenada x do A e o y do A. Eu tenho que encontrar as duas. O B, mesma coisa. Eu tenho o x do B e o y do B. E o C, eu tenho que encontrar o x do C e o y do C. Ok? Então, nós vamos ter que encontrar essas 6 incógnitas. Nossa, quanta incógnita, né? Então, como é que nós vamos montar isso aqui? Então, se eu tenho 6 incógnitas, eu preciso de 6 equações. E nós vamos começar utilizando o que ele falou, né? Ó, ele já disse que é ponto médio, então a equação que eu vou tirar vai ser do ponto médio. Então aqui eu vou começar a fazer a montagem das equações. Primeira equação que eu vou tirar. Esse 3 aqui, que é o ponto médio desse lado, ele é o ponto médio entre o A e o B. Então eu vou escrever isso aqui, ó. X do A mais x do B. Se eu dividir ele por 2, eu encontro o ponto médio, que é 3, concordam? Esse mais esse dividido por 2, encontro o do meio, certo? Vou mandar esse aqui para cá, ó, e eu já vou ficar com uma equação que envolve A e B. Então, 2 vezes 3, 6. Aqui, eu vou montar a segunda equação. Eu vou pegar e vou usar o A e o C, ó, aqui, ó, desse lado. Então, x do A mais x do C dividido por 2 vai me dar esse 2 que está aqui, ó. Ok? Essa é a segunda equação. Então, mandando aqui para cá também, eu vou ficar com x do A mais x do C igual a 4. Ok? Mais uma equação. Faltou o lado de cá, agora de baixo aqui. Então, eu vou pegar x do B mais o x do C dividido por 2 vai me resultar no x do ponto médio, que é o 6. Passando para cá, vou ficar com a terceira equação minha e aqui fica 12. Ok? Então, tenho 3 equações com 3 incógnitas. Agora eu tenho que resolver isso aqui. Então, como é que eu resolvo isso? Repare que aqui tem A e B, aqui tem A e C, aqui tem B e C. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou isolar, aqui poderia ser por qualquer uma delas, mas eu vou escolher aqui isolar o x do A. Eu vou isolar o x do A aqui e ele vai ficar valendo 6 menos x do B. Concordam? A partir desse momento, o x do A vale 6 menos x do B. Qual é a vantagem de ter feito isso? Agora eu posso substituir aqui, ó. E olha o que acontece. Vou mudar de cor aqui. Esse x do A, ele vale, então, 6 menos x do B. Ok? E ele entrou aqui e ficou
mais o x do c, que já estava, e o 4. Repare que agora tem, ó, x do b, x do c, e nessa aqui tem x do b e x do c também. Então eu vou poder fazer o sisteminha normal aqui entre essas duas. Eu vou ajeitar isso aqui. Então agora vai depender de gosto, né? Como que você prefere fazer. É um sisteminha que nós estamos resolvendo, né? Então 4 menos 6. Então aqui nós vamos ficar com menos x do b mais x do c igual a menos 2, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu poderia usar o método da adição com essas duas aqui, mas como eu estou fazendo aqui já substituir, eu vou fazer a substituição aqui também. Então, neste caso aqui, para ficar mais fácil, eu vou isolar o x do c. Ó, então, isolando o x do c, eu vou ficar com x do b, que passou para o outro lado positivo, menos 2. O que eu vou fazer com isso? Esse x aqui vai entrar aqui, ó. X do c entra no lugar do x do c. Então vai ficar x do b que já estava, mais o x do c. Quanto vale o x do c? Por enquanto, o x do c vale isso. Então continua aqui, ó, x do b menos 2, ok? Igual a 12. X do b mais x do b dão 2x do b. Daí 12 passa para o outro lado, mais 2. Aí eu vou ficar com 2x do b igual a 14. Passo dividindo, 14 por 2. E aí descobrimos que o x do b vale 7. Como agora eu descobri que o x do b vale 7, é só fazer a substituição de volta. Ó. Substituo aqui, o x do c vai ser igual ao x do b, que vale, ó, vale 7 agora, né? Então é só trocar por 7. Então 7 menos 2. Quanto vale o x do c? 7 menos 2, 5. Então descobrimos o x do c e temos também já o x do b. O x do b também vai poder ser substituído aqui, ó. Quanto vale esse x do b? O x do a é 6 menos o x do b, que vale, por sua vez, vale 7. Então, vou trocar aqui por 7. Voltando, então, x do a, 6 menos 7 dá menos 1. Ok? Então, descobrimos todas as coordenadas x dos pontos. Ó. Então, temos todas elas aqui. Ok? Agora nós vamos fazer a mesma coisa, por isso que eu falei para vocês que era muito trabalhoso, nós vamos ter que fazer a mesma coisa para o y, né? Então, deixa eu ajeitar aqui para nós, vou duplicar a página para a gente fazer tudo de novo, para começar o y. Bom, então vamos lá. Vou duplicar aqui a página, ó, só ajeitei aqui, copiei tudo de novo e agora ó, nós já encontramos os valores do x de cada vértice, está faltando encontrar os valores de y. Então agora vamos fazer a mesma coisa, só que agora eu vou montar para as equações do y. Então, vou montar aqui a primeira. Vamos começar pela mesma ordem que eu fiz. Vou fazer y do a mais y do b divididos por 2, eu encontro, ó, a e b dá 3. Agora, opa, já vou aproveitar aqui, ó, passar multiplicando. Nós vamos ficar com y do a, y do b igual a 6. Segunda equação, vou pegar o a e o c. Então, eu vou ficar com y do a mais y do c dividido por 2, que dá... Agora, o y aqui ó, entre os dois é 1. Correto? Vamos ver como é que ele fica aqui então. Passando para cá, y do a mais y do c é igual a 2, ok? A última equação que eu vou utilizar aqui o b e o c. Então, y de novo. Y do b mais y do c divididos por 2 resulta em, ó, o y dele aqui, ó, que é o do ponto médio, dá 2.
Se eu passar para cá multiplicando, eu vou ficar com essas equações aqui, ó. Certo? Então uma deu 6, a outra deu 2 e a outra deu 4. E agora nós vamos repetir um sistema parecido com aquele anterior que eu fiz. Vou começar aqui isolando o y do A também. Então, y do A é igual a 6 menos y do B. Esse y do A, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no anterior. Eu vou substituir aqui, ó. Quanto vale o nosso y do A? Ele vale 6 menos y do B. Mais, continua agora aqui, né, com o que já estava, que é o y do C, que vale 2. Ajeitando isso aqui, nós vamos ficar com y do B mais y do C, daí 2 menos 6, menos y do B, mais y do C, igual a menos 4. Então, eu ajeitei isso aqui, correto? E agora nós ficamos também parecido com o anterior, ó, y do B mais y do C, y do B mais y do C. Dava para fazer por qualquer um dos métodos, mas eu vou fazer pelo método da substituição. Eu vou isolar o y do C aqui, ó, igual eu fiz no anterior, lá do x. Y do C igual, passou o y do B para o outro lado, ele fica y do B positivo, menos o 4, ok? A partir desse momento, o y do C fica valendo yb menos y4. Aí isso vai ter que ser substituído aqui. Então, ficamos com y do B mais o y do C. Quanto vale o y do C? Ele vale isso aqui, ó. Então, eu vou colocar yb menos 4. Ok? E agora continua copiando os outros que já tem. Y do B mais y do B dão 2yb. Daí 4, o menos 4 passa para o outro lado, vira 4. Passando, dividindo aqui já, 4 mais 4 dá 8, passa dividindo, o y do B, já encontramos ele, então ele dá 4. Ó. Y do B está resolvido, ó, o y do B aqui, então vale 4, ok? Substituindo agora aqui de volta, ó, método da substituição. Trocar esse y do B pelo valor que ele vale agora, que é 4. Então fica y do C e agora o y do... Aliás, isso, exatamente. Y do C é igual a y do B, que vale 4. 4 menos o 4 que já existia. Ok? Então, chegamos ao valor final aqui do y do C, que vale 0. Este é o valor do YC, que é 0, ok? E para finalizar, agora nós temos que substituir aqui o y do B também aqui, ó. Quanto vale o y do B? Vale 4. Então, YA vai ser 6 menos o y do B, que por sua vez vale 4. Continuando a escrita aqui, y de A vai ser 6 menos 4, que dá 2. O y do A, então, vale 2. Como a pergunta do exercício eram as coordenadas dos pontos, está aqui a resposta. Essa é a resposta que o exercício nos pediu. As coordenadas dos pontos médios do triângulo. Aliás, as coordenadas dos vértices do triângulo. Beleza? Então, essa era a aulinha sobre ponto médio. Na próxima aula eu vou fazer uma lista de exercícios e a correção dela. Vou deixar a lista lá para download para vocês depois. E se você curtiu a aula aí, lasca o dedo aí no curtiu pra gente. E se você ficou com alguma dúvida ou encontrou algum errinho aí de alguma continha minha, faz no comentário aí pra gente. E, se possível, compartilhe esse vídeo aí com seus colegas. Beleza? Nos vemos nas próximas aulas. Um abraço. Tchau, tchau.